Olá pessoal, me chamo Camila. Hoje eu vou apresentar o tema Manejo Integrado do milho na cultura da videira para a disciplina de Fitopatologia Aplicada, ministrada pelo professor Alexandre Capucho. Bom, em relação ao cultivo da videira, especificamente a espécie Vitis vinifera, ela possui grãos menores e a casca mais grossa. Ela exige um maior cuidado no cultivo, ou seja, um manejo bem mais elaborado. Ela não se adapta a qualquer tipo de terreno ou clima. Já em relação ao seu consumo, é tanto destinado para consumo in natura, as uvas finas de mesa, né? E também a mais adequada para vinificação. Em relação à vitis vinífera, é importante lembrar que elas são bem sensíveis às doenças fúngicas e atualmente exigentes em relação aos tratos culturais, para a prevenção, obviamente, dessas doenças. E quando cultivado em condições climáticas favoráveis, que são temperaturas amenas e a umidade relativa bem elevada, ela vai estar em condições propícias ao desenvolvimento de fungos e sujeita a uma série de doenças, principalmente o mildio, que pode acarretar em graves prejuízos se não for previamente controlada. Em relação à produção, eu trouxe essa imagem que mostra que os principais produtores são o Nordeste, a região Sul e principalmente na região Nordeste, né? Essa região da fruticultura irrigada, que é o que permite tanto as condições climáticas quanto a irrigação e também o manejo, lógico, vai permitir elevada produtividade e também qualidade. Em relação às variedades, podem ser tanto com sementes e também sem sementes, no caso as híbridas. A forma de propagação, não que seja só essa, mas para fins produtivos e econômicos, é feita a enxertia, onde cada porta-enxerto vai ser adaptado a determinadas condições de solo e clima e vai comportar diferentemente segundo a variedade enxertada, ou seja, cada um tem sua finalidade. Já em relação aos sistemas de condução, pode ser tanto enlatada como espaldeira. Aqui em cima nós vemos a enlatada, a mais comum, acredito que é o que a gente mais vê aqui no vale, e a espaldeira, que é mais comum de se ver em formato de Y. Em relação à doença especificamente e ao causador dela, que é o Plasmopara vitícola, é importante lembrar que essa doença pode sim causar perdas totais ao produtor de uva e ela tem grande importância em regiões produtoras de uva, obviamente, onde o verão é úmido, ou seja, tem a umidade relativa do ar elevada. É a principal doença fúngica da videira, sim, podendo infectar todas as partes verdes da planta, principalmente a fase jovem. Por que a fase jovem? Porque é a fase mais sensível da planta. E quando ela chega a afetar tanto as flores, as inflorescências no caso, como os frutos, ela vai causar maiores danos, afetando a produtividade e também possíveis safras. Em relação ao causador da doença, que é o Plasmopara vitícola, ele é um pseudofungo, especificamente um miceto. É um parasita obrigatório, ou seja, ele não vai sobreviver, não sobrevive em tecidos mortos, ou seja, ele precisa da planta viva para agir, né? Já em relação à sua reprodução sexual, ela vai ocorrer através dos estômatos. No caso, os espongióforos, que produzem os esporângios. E cada esporângio desse vai conter de 1 a 10 zoósporos. E os zoósporos, na presença de molhamento foliar, no caso irrigação ou precipitação, eles vão se movimentar e se estar próximo ao estômago, onde vai se dar a infecção. Já a fase sexual do fungo, ela ocorre no interior dos tecidos, principalmente nas folhas, que é onde vai ser produzido os zoósporos, ou ovos de inverno, que também pode ser chamado assim, que são as estruturas de sobrevivência do fungo no inverno. A temperatura ideal para o desenvolvimento do patógeno é de 20 a 25 graus. E é importante lembrar que essas condições têm que existir dentro do pomar, que obviamente que a
a temperatura fora e dentro do pomar vai ser diferente. E a umidade relativa principalmente é elevada, que no caso a irrigação propicia isso, mas também outros fatores que podem ser evitados, que eu vou falar depois, vão favorecer o aparecimento do fungo. Em relação ao período, o principal período de aparecimento dessa doença, não que não vá aparecer durante o restante do ano, mas principalmente nesse primeiro semestre, que é quando a gente tem um período de precipitação aqui mais elevado, entre aspas, né? E a umidade relativa está mais alta, ou seja, é quando se deve entrar com prevenção bem agressiva para que a doença não possa aparecer no pomar. Em relação ao monitoramento da doença, a diagnose ela é feita no campo, com auxílio da lupa ou até mesmo um olho nu, é possível enxergar os esporos na folha. Quando se tem uma alta infestação, no caso nas folhas, se faz a coleta dessas folhas, coloca em um saco, isola em algum lugar e queima. Tem que dar um destino fora da área, porque os esporos vão continuar ali e vão continuar infectando a planta. Eu conversei com alguns produtores aqui da região e alguns fazem monitoramento diário através de estações meteorológicas e também é feito semanalmente, desde o início da brotação até o início da maturação da uva, já que o fungo afeta toda a fase fisiológica da planta. Eu achei esse trecho em um artigo que eu achei bem interessante, que fala a relação das doenças foliares, no caso causado pelos homicídios, e elas sempre vão apresentar um nome de míldio. Bom, em relação aos sintomas, nas folhas especificamente, elas têm 3 fases distintas, que é a mancha-óleo, que ela é bem visível quando está contra a luz, que é essa primeira aqui. A mancha branca, que ela fica na parte inferior das folhas, que é uma formação de uma penugem bem branca, né, densa, e é formada pelas frustificações do fungo. Já com a evolução da doença, vai apresentar a mancha necrótica, que elas obviamente vão necrosar e vão causar a queda da folha. Nos ramos verdes, o fungo também vai atacar e vai comprometer o crescimento vegetativo da planta. Já na inflorescência, a doença vai causar deformação da mesma, deixando esse aspecto aqui de gancho. E quando o ataque ocorre na fase da floração, as inflorescências vão secar e vão cair. Já no cajá formado, no caso da baga, eles vão ser atacados em todos os estádios de desenvolvimento e os frutos novos eles vão mumificar, vão ficar secos e com coloração verde azulada. Já os frutos eles vão ficar mais bem pardos, amolecidos e vão cair com facilidade. Bom, já entrando no milho mesmo do míldio, os objetivos, obviamente, é prevenir com o uso de fungicidas específicos e também com tratos culturais bem feitos, que eu vou falar. E também, caso apareça com o aparecimento da doença no pomar, vão ser usados curativos ou fungicidas de contato em profundidade, que é o que deve ser evitado. Bom, o controle químico, que é o mais usado. Segundo o AgroLink, tem 136 produtos registrados e consultando, eu não vou falar muito porque não dá tempo, né? Mas consultando alguns produtores e consultores aqui da região, eu dividi tanto os fungicidas preventivos, que são usados com tratos culturais para evitar o aparecimento da doença, e caso apareça, aí já entra com esses fungicidas curativos e de contato e profundidade. O controle genético, que é quando usa assim, uma variedade de resistência, aqui na região foi utilizada a Vitória. Porém, atualmente não se tem mais nenhuma variedade resistente ao míldio. Em relação aos tratos culturais, é feito a poda, juntamente aplicando o fungicida durante esse período. É feita a poda, o amarrio, a desfolha para reduzir a densidade de folhas e, consequentemente, reduzir a umidade daquele local, favorecendo o arejamento. E depois é feito o desponte de ramo. Isso tudo para favorecer o arejamento ali do pomar. E é isso, pessoal. Muito obrigada.